Olá, meus queridos. Eu sou a Vera, tenho 78 anos e hoje vou contar para vocês a história que mudou completamente a minha vida. Mas antes de começar, queria saber, de onde você está me assistindo? Deixa aí nos comentários a sua cidade. E se você gosta de histórias de verdade que ensinam a gente sobre coragem e superação, não esquece de deixar seu joinha e se inscrever no canal. Agora, vamos voltar lá para 1972, quando eu tinha só 25 anos e achava que vivia um casamento perfeito. Eu nasci numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde as moças eram criadas para serem boas esposas e mães. Meus pais eram pessoas simples, sabe? Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava da casa e dos 5 filhos. Eu era a segunda mais velha e sempre fui a mais sonhadora. Enquanto minhas irmãs brincavam de boneca, eu ficava imaginando como seria morar na cidade grande e ter minha própria casa. Talvez até trabalhar num escritório. Mas naquela época, moça que nem eu raramente passava do ginásio. Conheci o Ricardo quando eu tinha 18 anos, na festa da padroeira da cidade. Ele tinha 27, usava um terno bem passado e trabalhava como vendedor viajante para uma empresa de São Paulo. Nossa, o Ricardo parecia ter saído de um filme. Bonito, educado e sempre contando umas histórias fascinantes sobre a capital. Perto dos rapazes da cidade, ele era um luxo, cheio de planos. Meu pai não gostou no início, sabe? Dizia que homem que viaja muito não era de confiança. Mas o Ricardo tinha um charme, um jeitinho. E logo conquistou a família toda. Namoramos 10 meses, sempre com a minha mãe ou minhas tias de olho. Foram meses de cartas apaixonadas quando ele viajava, e presentinhos que ele trazia quando voltava. Eu me lembro direitinho de um batom vermelho que ele me deu, o primeiro da minha vida. Minha mãe não deixou eu usar, claro, mas eu passava escondido, quando estava sozinha no quarto. A gente se casou em março de 1965, numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu usei um vestido branco que minha mãe e eu costuramos juntas, e o Ricardo estava um gato no terno azul marinho dele. Lembro do cheirinho das flores de laranjeira na igreja, e daquela sensação de que a minha vida finalmente estava começando. 2 semanas depois, a gente se mudou para uma casinha nos arredores de São Paulo. Os primeiros anos foram um sonho. O Ricardo viajava bastante a trabalho, mas sempre voltava com novidades e uns agradinhos. A gente tinha uma rotina que, para mim, era perfeita. Ele ia na segunda e geralmente voltava na quinta ou na sexta. No fim de semana, a gente ia no cinema, passeava no parque. Ou só ficava em casa mesmo e eu fazia umas comidinhas especiais para impressionar ele. Em 1967, nasceu nosso primeiro filho, o Lucas. 2 anos depois veio a nossa menina, a Júlia. Eu vivia para os nossos filhos e para nossa casa, enquanto o Ricardo só trabalhava duro para sustentar a família. Ele era um bom pai, quando estava em casa. Trazia brinquedos, brincava com as crianças, contava história para dormir. As viagens dele foram ficando mais longas com o tempo, mas eu entendia. Afinal, ele estava construindo o nosso futuro, né? Nossa vida social era mais com o pessoal do trabalho do Ricardo e as esposas deles. Tinha uns jantares, churrascos no domingo, festinha de aniversário da criançada. O Ricardo era sempre o centro das atenções, contando piada, contando as histórias das cidades que ele visitava. Eu me sentia orgulhosa do lado dele, mesmo sendo mais quieta, mais na minha. A família dele morava no Rio de Janeiro e a gente visitava 1 ou 2 vezes por ano. Já a minha família, lá em Minas, eu via bem menos. Nas cartas que eu escrevia para minha mãe, eu pintava uma vida perfeita, escondendo as briguinhas, a solidão que eu sentia quando ele viajava, a dificuldade de criar 2 crianças praticamente sozinha. Afinal, eu fiz minha escolha e tinha que mostrar que tinha dado certo. Quando o Lucas fez 6 anos e a Júlia 4, a gente se mudou para uma casa maior, num bairro melhor. O Ricardo tinha sido promovido a gerente regional de vendas. Isso significava mais dinheiro, mas também mais responsabilidade e viagens ainda mais longas. Agora ele passava semanas inteiras fora. Voltava só por uns dias. Eu sentia falta dele, mas me consolava pensando que era só uma fase, que logo ele ia conseguir um cargo mais tranquilo. Foi nessa época, lá por 1972, que eu comecei a notar umas coisas estranhas, uns telefonemas esquisitos que a pessoa desligava quando eu atendia. O Ricardo parecia mais distante, menos interessado em mim e nas crianças.
Vivia dando desculpa para não ir nos eventos da família e, principalmente, as viagens dele pareciam ter um padrão curioso. Ele sempre passava pelo menos uma semana por mês na mesma cidade do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Na época, eu tentava afastar essas suspeitas da minha cabeça. Achava que era coisa minha, sabe? Cansaço, solidão. O Ricardo era um bom marido, um bom pai, um homem trabalhador. Ele nunca faria nada para machucar nossa família. Pelo menos, era nisso que eu acreditava com todas as minhas forças. Dizem que a gente sempre sente quando tem algo errado no casamento, né? Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente escolhe não ver. Foi assim comigo, por muito tempo. Os sinais estavam lá, pequenos no começo, depois cada vez mais claros. Mas eu preferia ignorar, fingir que estava tudo bem. As primeiras suspeitas para valer surgiram num domingo de 1973. A gente estava arrumando o quarto e eu achei um recibo no bolso de um terno do Ricardo. Era de uma joalheria em Ribeirão Preto, da semana anterior. O valor era alto, mas não tinha nenhuma joia nova em casa. Quando eu perguntei, ele ficou todo nervoso. Disse que era um presente para a secretária do escritório, que estava se aposentando. A desculpa até fazia sentido, mas alguma coisa no tom de voz dele, o jeito que ele desviou o olhar. Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Naquela noite, eu não preguei o olho. Fiquei virando na cama, pensando em outras coisas estranhas que eu tinha reparado, tipo o fato de ele sempre tomar banho assim que chegava de viagem, antes mesmo de abraçar as crianças, ou como ele guardava a agenda de trabalho trancada, e às vezes que o telefone tocava tarde da noite e ele ia para o quintal para atender. Na manhã seguinte, decidida a esquecer aquilo, mergulhei na rotina. O Lucas já estava na escola e a Júlia, no jardim de infância. Eu me ocupava com a casa, a comida, o dever de casa deles. Também participava do grupo de mães da escola, da comunidade da igreja. Era uma vida simples, mas que me deixava feliz. Nos meses seguintes, tentei ignorar as suspeitas. Me convenci de que era só insegurança minha. Mas aí vieram outros sinais. Um perfume de mulher na camisa dele que eu achei lavando roupa. Nomes de mulher riscados na agenda, num dia que ele esqueceu de trancar. Contas de telefone com um monte de ligações para o mesmo número em Ribeirão Preto. Uma noite, enquanto o Ricardo dormia, eu fiz uma coisa que nunca imaginei. Peguei a agenda dele e copiei o tal número misterioso. No dia seguinte, depois de deixar as crianças na escola, fui até o orelhão da praça e liguei. Uma mulher atendeu. Quando eu perguntei pelo Ricardo, ela respondeu, com a maior naturalidade: "Ele está viajando, volta na quinta. Quem gostaria de falar?" Eu desliguei na cara, sem falar nada. Meu coração parecia que ia sair pela boca, e minhas mãos tremiam sem parar. Naquela tarde, sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de café esfriando na minha frente, eu tive que encarar a verdade. Meu casamento era uma mentira. O Ricardo tinha outra mulher, talvez até outra família. E eu, que sempre me achei a esposa perfeita, não tinha sido o suficiente. A dor era quase física, como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Mas o que fazer? Naquela época, separação era uma vergonha, principalmente para a mulher. Eu não tinha estudo, nunca tinha trabalhado fora. Como eu ia sustentar meus filhos? Como eu ia encarar o julgamento dos outros? E ainda tinha o amor. Apesar de tudo, eu ainda amava o Ricardo. Ou talvez, eu amava a ideia que eu tinha dele, o homem que eu achava que ele era. Por semanas, eu carreguei esse segredo sozinha. Às vezes, eu quase me convencia de que tinha entendido tudo errado, que tinha uma explicação inocente. Mas aí o Ricardo ligava, avisando que ia precisar ficar mais uns dias em Ribeirão Preto, e a dúvida voltava com tudo. Uma tarde, arrumando o quarto das crianças, achei uma caixa de sapatos velha, lá no fundo do armário. Dentro, eu guardava todas as cartas de amor que o Ricardo me escreveu no namoro. Reler aquilo foi agridoce. Cada palavra de carinho agora parecia uma mentira bem contada. Foi nesse momento, com as cartas espalhadas na cama, que eu tomei uma decisão. Eu precisava saber a verdade toda, não importava o quanto fosse doer. Uma vizinha minha tinha um irmão que era taxista em Ribeirão Preto. Criei coragem e contei uma parte da história para ela, pedindo ajuda. Ela ficou meio assim no começo, mas acabou concordando em pedir para o irmão checar o endereço que eu tinha achado num envelope na mala do Ricardo. 2 semanas depois, recebi um envelope com umas fotos. Eram fotos de uma casa simples,
mas bem cuidada. Em uma delas, o Ricardo aparecia no jardim, abraçado com uma mulher morena. Em outra, ele brincava com uma menininha que devia ter a idade da Júlia. Aquilo foi um soco no estômago. Meu mundo caiu. Passei a noite inteira chorando baixinho no banheiro para as crianças não me ouvirem. Eu me sentia humilhada, traída, descartada. A vida que eu construí com tanto cuidado parecia uma piada de mau gosto. O homem que eu achava que conhecia era um completo estranho. Nos dias seguintes, eu funcionei no piloto automático. Levar as crianças para a escola, fazer comida, ajudar na lição, tudo como se nada tivesse acontecido. O Ricardo estava viajando, o que me deu tempo para pensar. Pensei em confrontar ele logo de cara, sabe? Gritar, exigir explicação, até contar para todo mundo o que ele fez. Mas algo me dizia que essa não era a melhor saída. Um dia, visitando minha amiga Sandra, que era secretária num escritório de advocacia, eu desabafei. Contei tudo. Foi ela quem me deu a ideia que mudaria a minha vida. Vera, por que você não começa a se preparar para ser independente? Antes de fazer qualquer coisa? Aquela sugestão foi como uma luzinha no fim do túnel. Se o Ricardo tinha construído uma vida secreta, talvez eu também pudesse construir algo para mim. Em silêncio, enquanto decidia o que fazer com o meu casamento. Quando contei da minha situação para Sandra, ela me olhou nos olhos e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Vera, a melhor vingança é você ficar bem. Não toma nenhuma decisão enquanto você depender dele. A Sandra era divorciada, coisa rara naquela época, e tinha se virado sozinha. Ela parecia uma mulher de outro mundo para mim. Independente, confiante, dona da própria vida. Voltei para casa naquele dia com uma força nova crescendo dentro de mim. Não ia ser fácil. Mas eu precisava me preparar antes de encarar o Ricardo. Primeiro, eu tinha que descobrir qual era a nossa situação financeira de verdade. Quando o Ricardo voltou de viagem, comecei a prestar mais atenção quando ele falava de trabalho, de contratos, de comissão. Pela primeira vez, eu pedi para ver os extratos do banco, falando que queria aprender a cuidar do nosso dinheiro. Ele estranhou, mas não desconfiou de nada. O que eu descobri não foi nada bom. O Ricardo ganhava bem, mas gastava muito. A gente tinha pouquíssima grana guardada e a casa ainda era financiada. Tava na cara que uma boa parte do salário dele ia para outra família. Se eu me separasse, ia passar um aperto danado. E naquela época, era muito difícil uma mulher separada conseguir a guarda dos filhos e uma pensão decente. Foi aí que eu me lembrei do meu talento para costura. Desde menina, eu fazia roupinha para as minhas bonecas. Depois, comecei a costurar para mim e para as crianças. Todo mundo sempre elogiava. Pensei, talvez eu pudesse transformar isso num jeito de ganhar um dinheirinho. Sem contar para ninguém, comecei a guardar umas moedinhas do dinheiro que o Ricardo deixava para as despesas da casa. Era pouco, mas era um começo. Com essa grana, eu comprava tecidos e linhas melhores. A Sandra me ajudou a espalhar a notícia entre as colegas de trabalho dela, que eu fazia uns consertinhos e ajustes em roupas por um preço bom. Os primeiros trabalhos foram simples. Barra de calça, apertar um vestido, pregar botão. Eu fazia tudo enquanto as crianças estavam na escola e guardava tudo direitinho antes que elas, ou o Ricardo, chegassem. Aos poucos, as clientes foram aumentando, uma indicando para outra. Logo, eu comecei a pegar encomendas de peças inteiras. Vestido para festa, conjuntinho para trabalhar. Eu trabalhava mais quando o Ricardo viajava, o que ironicamente acontecia cada vez mais. Quando ele estava em casa, eu dava toda a minha atenção para ele e para as crianças, mantendo a imagem da esposa perfeita. Nossa, era cansativo demais viver essa vida dupla. Mas a cada dia, eu me sentia um pouquinho mais forte, mais capaz. Um dos momentos mais difíceis foi quando a Júlia, com 6 anos, me perguntou por que o pai viajava tanto. Ele não gosta de ficar com a gente, mamãe? Ela perguntou com os olhinhos cheios de lágrima. Meu Deus. Eu precisei de toda a minha força para não desabar ali. Expliquei do melhor jeito que pude que o trabalho do pai era importante, mas que ele amava muito a gente. Não sei se ela acreditou, mas não tocou mais no assunto por um tempo. Mais ou menos 1 ano depois que eu comecei meu trabalho secreto de costura, recebi uma encomenda que mudou tudo. A cunhada da Sandra ia se casar e queria um vestido para a mãe da noiva. Era um trabalho muito mais chique do que qualquer coisa que eu já tinha feito, mas eu topei o desafio. Passei noites em claro desenhando, cortando, costurando. O resultado ficou maravilhoso. A senhora amou o vestido
e fez questão de contar para todas as amigas quem tinha feito aquela peça única. De repente, meu trabalhinho escondido ganhou fama. Comecei a receber encomenda para vestido de festa, roupa de madrinha, até uns vestidos de noiva mais simples. Eu precisei crescer, o que significava que eu não podia mais esconder o que eu estava fazendo. Uma noite, no jantar, eu contei para o Ricardo que estava fazendo uns trabalhos de costura para ajudar com as despesas. Eu falei por baixo, sabe? Disse que era só um passatempo que rendia um dinheirinho. Para minha surpresa, ele não falou nada contra. Na verdade, ele pareceu até aliviado por eu ter alguma coisa para me ocupar nas ausências dele, que eram cada vez maiores. Só pediu para eu não abandonar as crianças e a casa, o que, óbvio, eu nunca faria. Com essa permissão dele, eu pude trazer minha máquina de costura para a sala e trabalhar de dia. Contratei uma moça do bairro para me ajudar com a limpeza 2 vezes por semana, o que me deu mais tempo. O Lucas e a Júlia, agora com 10 e 8 anos, estavam crescendo e passavam mais tempo na escola. À tarde, enquanto eles faziam a lição na mesa da cozinha, eu ficava costurando ali perto, sempre de olho para ajudar. O dinheiro que eu ganhava ia para uma conta no banco que eu abri em segredo. Não era muito no começo, mas crescia, devagar e sempre. Eu aprendi a cuidar das finanças, a calcular preço, a negociar com o fornecedor. Cada coisinha que dava certo me deixava mais forte, sabe? Em 1976, aconteceu outra virada. Uma cliente minha, que era dona de uma boutique pequena no centro, me convidou para criar umas peças exclusivas para a loja dela. Era uma baita oportunidade, mas significava pegar um compromisso mais sério. Talvez até alugar um lugarzinho para trabalhar. Eu hesitei. Uma parte de mim ainda se agarrava àquela ideia do casamento perfeito, na esperança que talvez o Ricardo largasse a outra família e voltasse pra gente. Mas a outra parte de mim sabia que isso era quase impossível e que eu precisava continuar construindo a minha independência. Depois de pensar muito, eu aceitei. Aluguei uma salinha nos fundos de um prédio comercial, não muito longe de casa. Com a ajuda da Sandra e de outras amigas, decorei o espaço de um jeito simples, mas com bom gosto. Comprei uma máquina de costura industrial usada e contratei uma mocinha como aprendiz. Quando eu contei para o Ricardo da novidade, ele pareceu orgulhoso de verdade. Olha só, minha esposa virou empresária, ele brincou. Talvez ele estivesse aliviado por eu estar construindo a minha própria vida, o que diminuiria a culpa dele. Ou talvez ele realmente admirasse a minha coragem. De qualquer forma, a aprovação dele, apesar de importante para manter a paz em casa, já não era mais essencial para mim. A cada mês, minha confiança e minha independência financeira cresciam. Eu começava a enxergar um futuro onde eu podia me sustentar e sustentar meus filhos, se precisasse. Mas eu ainda não estava pronta para encarar a verdade do meu casamento, um pouco por medo, um pouco por não querer bagunçar a vida das crianças. Eu continuei mantendo as aparências. E assim eu vivi, dividida entre 2 mundos. A esposa dedicada quando o Ricardo estava em casa, e a empresária que estava nascendo quando ele estava fora. Era um equilíbrio difícil e cansativo, mas que sem eu perceber na época, estava me preparando para o que vinha pela frente. Os anos foram passando e meu ateliê ia de vento em popa. O que começou como um bico em casa tinha virado um negócio respeitado. Eu já tinha 2 funcionárias fixas e às vezes chamava mais gente para ajudar na correria, como perto de formatura e casamento. Meus filhos estavam crescendo. O Lucas já estava no colégio e a Júlia logo atrás. Eram bons meninos, estudiosos, carinhosos, apesar da ausência do pai. O Ricardo continuava viajando, mas algo tinha mudado. Ele parecia mais distante, sabe? Menos preocupado em manter as aparências. Às vezes, passava semanas sem ligar para saber das crianças. Quando estava em casa, parecia que a cabeça dele estava em outro lugar, um lugar que eu já sabia muito bem qual era. Mesmo assim, a gente mantinha a fachada da família feliz. Jantares de domingo, encontros com amigos, de vez em quando, férias juntos. Parecia uma peça de teatro, cada um no seu papel. As crianças sentiam que tinha algo errado, mas nunca falavam nada. E eu também não, ainda sem saber qual era a hora certa de botar tudo em pratos limpos. Em 1979, aconteceu o que tinha que acontecer. Recebi uma encomenda para fazer um vestido de madrinha para uma senhora de Ribeirão Preto. Ela vinha para São Paulo para o casamento de uma sobrinha. Quando ela chegou para a primeira prova, eu gelei. Era ela, a outra mulher do Ricardo.
Não tinha como errar, eu tinha visto a foto anos antes. Ela, claro, não fazia ideia de quem eu era. Agiu normalmente, reclamando da viagem cansativa, dizendo que estava ansiosa para o casamento. Com a mão tremendo, eu fui lá e marquei o tecido enquanto ela falava sem parar. Falou que o marido viajava muito a trabalho, que tinha uma filha de 11 anos, que morava em Ribeirão Preto desde que casou. Cada palavra dela era uma facada no meu peito. Quando ela foi embora, prometi para mim mesma que ia me recompor para terminar o vestido dela. Passei a noite em claro, pensando no que fazer. Uma parte de mim queria contar tudo na próxima prova, desmascarar o Ricardo, talvez até me juntar a ela contra ele. A outra parte só queria terminar o trabalho e nunca mais ver aquela mulher na minha frente. Mas o destino? O destino. Na semana seguinte, quando ela voltou para a segunda prova, ela trouxe a filha. A menina Beatriz tinha a mesma idade da Júlia, e era a cara dela. Os mesmos olhos do Ricardo, o mesmo sorriso, vendo as duas, uma do lado da outra. Ninguém duvidaria que eram irmãs. O choque foi tão grande que eu tive que pedir licença e ir no banheiro. Chorei em silêncio por uns minutos. Lavei o rosto e voltei. A mulher, o nome dela era Débora. Percebeu que eu estava esquisita e perguntou se eu estava bem. Eu menti. Disse que tinha recebido uma notícia triste de uma amiga. Ela foi até simpática, disse que a vida era cheia de problemas mesmo. Mal sabia ela. Terminei o vestido e elas se foram. Ela até me convidou para visitar, lá se um dia eu fosse para Ribeirão Preto. Agradeci, educada, sabendo que isso nunca ia acontecer. Quando a porta fechou, eu desabei numa cadeira, exausta, física e emocionalmente. Aquele encontro foi a gota d'água. Não dava mais para viver aquela mentira. Não era justo comigo, não era justo com os meus filhos. E para minha surpresa, eu percebi que também não era justo com a Débora e a filha dela. Nós todas éramos vítimas das escolhas do Ricardo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fiz um balanço da minha vida. Financeiramente, eu estava muito melhor do que imaginei. Meu ateliê dava lucro suficiente para eu me virar com meus filhos. E bem, a gente tinha um teto. E mesmo a casa estando no nome do Ricardo, eu tinha minhas economias para alugar um lugar decente se precisasse. Meus filhos já não eram mais criancinhas. Na verdade, eu achava que eles iam até sentir um alívio com o fim daquela farsa. Meus pais já tinham falecido, mas eu tinha uma irmã em São Paulo que era meu porto seguro. Tinha também amigas de verdade, como a Sandra, que eu sabia que iam me apoiar. Pela primeira vez em anos, eu me permiti pensar seriamente em confrontar o Ricardo e terminar o casamento. Não por raiva, nem por vingança, mas porque eu merecia mais. Eu merecia honestidade, respeito e talvez, quem sabe, uma chance de encontrar um amor de verdade um dia. Quando o Ricardo voltou da viagem seguinte, eu notei ele diferente. Parecia preocupado, irritado. Durante o jantar, mal falou com as crianças. Depois que elas saíram da mesa, ele me chamou para conversar. Sentamos na sala, com o radinho baixo tocando no fundo, e o Ricardo começou a falar de problema no trabalho, que estava estressado. E de repente, ele mudou de assunto. Vera, eu preciso te contar uma coisa, ele disse, sem me olhar. Eu fiz uma besteira muito grande, anos atrás, uma coisa que nunca devia ter acontecido. Meu coração disparou. Será que depois de todos esses anos, ele ia confessar? Eu tenho outra família. Em Ribeirão Preto ele continuou. Uma mulher e uma filha. Começou como um caso, mas... Bom, ela engravidou e eu não tive coragem de abandonar. Eu fiquei em silêncio. Vendo ele ali, falando o que eu já sabia há tanto tempo, era surreal. Eu não sei como isso aconteceu, ele disse, passando a mão no cabelo, nervoso. Eu amo você e as crianças, sempre amei. Mas também não posso negar o que eu sinto por elas lá. A voz dele falhou. Eu continuei quieta, deixando o silêncio pesar, forçando ele a continuar. Tô te contando isso agora por quê? Bom, a empresa tá me transferindo de vez para Ribeirão Preto. É uma promoção, na verdade. Pensei que a gente podia se mudar, você e as crianças. Mas eu sei que é complicado. Você tem seu negócio aqui, as crianças têm a escola, os amigos. Ele finalmente criou coragem e me olhou. Eu preciso tomar uma decisão, Vera. E achei que você merecia saber de toda a verdade antes. O que ele não sabia é que a minha decisão já estava tomada há muito tempo.
Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, eu respondi: Ricardo, eu já sei da Débora e da Beatriz. Há anos. Foi a vez dele ficar mudo, chocado. Eu vi as fotos, ouvi os telefonemas, juntei as peças. E por coincidência, a Débora foi minha cliente há pouco tempo. Veio no meu ateliê com a Beatriz, encomendar um vestido. Ele ficou branco. Dava para ver o choque no rosto dele. Durante todos esses anos, eu continuei. Eu estive me preparando para esse momento. Construí minha independência. Criei nossos filhos praticamente sozinha. E aprendi a viver sem depender de você. Eu não vou me mudar para Ribeirão Preto. E também não vou continuar nesse casamento. Você fez a sua escolha há muito tempo, mesmo sem ter tido a coragem de admitir até hoje. A cara do Ricardo naquela noite, eu nunca vou esquecer. Tinha surpresa, vergonha e mais alguma coisa. Talvez alívio. Por anos ele viveu se equilibrando entre duas vidas, duas famílias. De certa forma, a minha decisão de acabar com a farsa foi uma libertação para ele também. Nos dias seguintes, tivemos conversas bem difíceis. A gente discutiu as coisas práticas, a casa, o dinheiro e, principalmente, como contar para os nossos filhos. O Ricardo queria esperar, talvez até esconder a outra família. Mas eu bati o pé. Eles mereciam saber a verdade, por mais que dosse. Num domingo à noite, depois do jantar, a gente sentou com o Lucas e a Júlia na sala e contou tudo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O Lucas, com 15 anos, ficou com muita raiva. Gritou com o pai, disse que nunca mais queria ver ele na frente e saiu batendo a porta. A Júlia, mais quieta, só chorava baixinho, fazendo perguntas sobre a irmã que ela nunca soube que existia. O Ricardo, pela primeira vez, pareceu realmente arrependido quando viu o sofrimento que ele causou. Nas semanas seguintes, a nossa casa virou um campo de guerra, sabe? O Lucas não falava com o pai de jeito nenhum. A Júlia ficava triste, depois curiosa sobre a meia-irmã. Eu me enfiei de cabeça no ateliê, que virou meu refúgio. O Ricardo se mudou para um apartamentinho, enquanto resolvia a mudança para Ribeirão Preto. A gente combinou que a casa ficaria comigo e com as crianças. Era o mínimo que ele podia fazer. Ele também se comprometeu a pagar pensão, mas eu deixei claro que, se precisasse, eu sustentava meus filhos sozinha. O divórcio começou a rolar. Uma coisa rara e cheia de preconceito em 1979. Algumas amigas se afastaram, como se o meu problema fosse contagioso. Outras, como a Sandra, ficaram ainda mais perto. Minha irmã também foi um anjo, passava os fins de semana com a gente e me ajudava. 3 meses depois da separação, recebi um telefonema. Era a Débora. A voz dela tremia quando ela se apresentou. Sei que é estranho, ela disse, mas eu preciso falar com você. Mesmo sem querer, eu concordei em encontrar com ela num café no centro. No dia marcado, sentei na mesa com o coração na boca. O que será que ela queria? Quando ela chegou, parecia tão nervosa quanto eu. Começamos com um papo formal, tenso. 2 mulheres, ligadas pelo mesmo homem, vítimas da mesma mentira. Eu quero que você saiba. Ela disse, finalmente, ponto que eu não fazia ideia que o Ricardo era casado. Ele me falou que era viúvo e que tinha 2 filhos que moravam com a avó em São Paulo. Eu não aguentei e ri, de tão irônico que era. Para mim, ele dizia que viajava a trabalho. Acho que mentir era com ele mesmo. Aos poucos, a tensão foi passando. A Débora me contou como conheceu o Ricardo, como acreditou nas histórias dele, como se apaixonou. Eu contei a minha versão. Os anos de desconfiança, a descoberta, meu plano silencioso de independência. Você é muito mais forte do que eu, ela disse, com uma admiração que me surpreendeu. Quando o Ricardo me contou de você e dos seus filhos, meu mundo caiu. Eu não me imaginava sozinha com a Beatriz. Naquele momento, eu percebi que não sentia a raiva da Débora. Ela foi tão enganada quanto eu. A diferença é que eu tive anos para me preparar. Para ela, a casa caiu de uma vez. Como tá a Beatriz? Perguntei de coração. Confusa, magoada. Ela sempre foi apaixonada pelo pai, e agora tem que lidar com essa mentira. A Júlia também tá sofrendo, eu confessei. Ela vive fazendo perguntas sobre a irmã. Foi aí que a Débora sugeriu uma coisa que nunca teria passado pela minha cabeça. Você acha que, talvez, um dia, as meninas poderiam se conhecer? A ideia me assustou no começo.
Mas depois, pensando bem, negar isso para minha filha seria continuar a mentira do Ricardo de outro jeito. Depois de pensar muito, eu disse que ia considerar. Os meses seguintes foram de adaptação. O Ricardo se mudou para Ribeirão Preto e vinha para São Paulo a cada 15 dias para ver o Lucas e a Júlia. O Lucas, muitas vezes, se recusava a ver o pai. Nosso divórcio saiu. Oficialmente eu era uma mulher desquitada, com todo o peso que isso tinha na época. Mas o meu ateliê... o meu ateliê prosperava. Contratei mais 2 moças e comecei a dar aula de costura à noite. Descobri que eu amava ensinar, ajudar outras mulheres a também encontrarem um caminho, uma independência. 1 ano depois da nossa separação, aconteceu o encontro que mudou tudo. Depois de muita conversa e até terapia, eu e a Débora achamos que era a hora da Júlia e da Beatriz se conhecerem. Marcamos um almoço num restaurante neutro. Só nós 4. Concordamos que a presença do Ricardo só ia atrapalhar. O começo foi tenso e esquisito. As meninas, tão parecidas na aparência, eram muito diferentes no jeito. A Júlia, mais quieta, observadora. A Beatriz, falante, expansiva. Mas aos pouquinhos, o gelo foi quebrando. Elas descobriram que gostavam dos mesmos livros, das mesmas músicas. Riram das mesmas piadas. Reconheceram uma na outra os mesmos trejeitos do pai. Quando fomos embora, as 2 trocaram endereço e prometeram se escrever. Eu e a Débora nos olhamos. Um misto de alívio e esperança. Talvez alguma coisa boa pudesse sair daquela história tão doida. E saiu. Com os anos, a Júlia e a Beatriz viraram grandes amigas, irmãs de verdade, se apoiaram nos dramas da adolescência, na vida adulta. O Lucas, com o tempo, também se aproximou da irmã. Mas demorou muito mais para perdoar o pai. Eu e a Débora nunca fomos amigas de unhas e carne, mas criamos um respeito, uma relação cordial que deixava todo mundo de queixo caído. Quanto ao Ricardo, ele continuou sendo o pai dos nossos filhos, mas nunca mais o meu marido. Com o tempo, eu aprendi a perdoar. Não por ele, mas por mim. Guardar rancor só ia me fazer mal. E eu tinha uma vida inteira pela frente. E que vida! Meu ateliê virou uma boutique chique. Aos 45 anos, eu voltei a estudar e terminei o colégio. Aos 50, fiz um curso técnico de moda. Vi meus filhos se formarem, arrumarem bons empregos, encontrarem o amor. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter casado com o Ricardo, de ter ficado tanto tempo numa mentira, de não ter chutado o balde antes, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu não me arrependo de nada. Cada escolha, cada dor, cada desafio me trouxe até aqui. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um aviso para aquela noivinha sonhadora, acho que eu não faria isso. Ela precisava passar por tudo aquilo para se tornar a mulher que eu sou hoje. Forte, independente, em paz. Aos 60 anos, eu conheci o Carlos, um professor universitário, viúvo. Ele entrou na minha loja procurando um presente para a filha. A gente começou uma amizade que, aos pouquinhos, virou um amor. Um amor baseado em respeito e honestidade. Uma coisa que eu nunca mais imaginei encontrar. Hoje, com 78 anos, eu olho para trás e sinto gratidão pela minha jornada. A traição do Ricardo podia ter acabado comigo, mas em vez disso, foi o que me deu o empurrão que eu precisava para mudar. Eu aprendi que a gente é mais forte do que imagina, que a gente pode se reconstruir das cinzas, e que muitas vezes, o que parece o fim do mundo é só o nascimento doloroso de um novo começo. E para você que está aí me assistindo e talvez esteja passando por algo parecido, lembre-se, a sua história não termina na dor. Você tem a força para reescrever o seu final. Foi assim comigo. E pode ser assim com você também. Obrigada por me ouvirem hoje. E não esquece de deixar seu comentário me contando o que você achou da minha história, tá bom? Um beijo no coração dessa vovó aqui, que aprendeu que às vezes, os finais que a gente não espera são os mais bonitos de todos. Obrigada por assistir minha história, meus queridos. Se ela tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais histórias de superação. Deixa aí nos comentários de onde você está me vendo. Um beijo no coração dessa vovó que aprendeu que os finais inesperados podem ser os mais bonitos.